De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, todas as pessoas carregam junto a si seus direitos para onde quer que seja o destino. Mas e na prática, será que é assim? Olá, eu sou o Rafael e esse é o primeiro vídeo da trilogia sobre povos migrantes e educação. Uma série pensada em orientar você, educador e educadora, a tratar do assunto em todo o ambiente escolar, para não só acabar com as barreiras do preconceito, como também elaborar as melhores estratégias de acolhimento para os migrantes na escola, sejam eles estudantes, professores ou funcionários. Aqui no Brasil, costumamos ter a ideia de que graças à miscigenação, que deu origem ao nosso povo, a diversidade é sempre celebrada, e todos os povos e culturas são bem-vindas. Porém, não podemos esquecer que a chegada de pessoas ao Brasil nem sempre foi pacífica. A escravização a que foram submetidos povos de diversas partes de África, assim como as políticas migratórias seletivas, que incentivavam a chegada de europeus, baseadas em uma política de branqueamento da população, são marcas violentas da história de nosso país. Sob a perspectiva contemporânea, ao observar a chegada de novas pessoas ao Brasil, de diferentes partes do mundo, devemos nos questionar se, de fato, todas as culturas são bem acolhidas por aqui. A partir desse questionamento, neste e nos próximos vídeos, te convidamos a refletir sobre suas práticas enquanto educador e educadora que cotidianamente se depara com as migrações no ambiente escolar. Para começar, vamos entender os conceitos de migração e também as diferenças entre os termos migrante, imigrante e emigrante. A migração trata sobre movimento. Quem migra sai de um lugar para o outro com o objetivo de permanecer neste local de destino por algum tempo. As pessoas que migram sem ultrapassar uma fronteira nacional, isto é, dentro de um mesmo país, são chamadas de migrantes internas. Esse movimento pode ocorrer entre regiões do país, chamado de interregional, entre estados da mesma região, intrarregional, ou ainda entre cidades de um mesmo estado. Um bom exemplo desse movimento migratório interno foi a construção de Brasília, na década de 50, que movimentou milhares de brasileiros de diferentes regiões para o centro-oeste do país. Também temos a migração nordestina para São Paulo, que com diferentes fases e intensidades se prolongou por todo o século XX e também início do século XXI. Outro tipo de imigrantes são os que se movimentam entre estados nacionais, chamados de imigrantes internacionais. Nesse caso, migrar significa cruzar fronteiras entre países, ou seja, os migrantes internacionais deixam o local onde nasceram ou moram para residir em outro país. Então você pode estar se perguntando: toda pessoa que se movimenta pelo mundo é migrante? Não. Dentro desse grupo há também turistas e pessoas que viajam a negócio e que não são consideradas migrantes. O que diferencia a pessoa migrante das demais pessoas em movimento é que ela tem a pretensão de permanecer e residir no país de destino por um período significativo, ainda que de forma temporária. Agora, sobre os termos emigrante e imigrante, qual a diferença? Na perspectiva do país de origem, uma pessoa é considerada emigrante quando sai. Ou seja, quem se ausenta é emigrante que já não reside no país em que nasceu. Já na perspectiva do país de destino, essa mesma pessoa será considerada uma imigrante, ou seja, aquela que chega para viver, mas que é cidadã de outro país. Para tornar as coisas mais nítidas, vamos refletir a partir do exemplo da escritora Clarice Lispector. Clarice nasceu na Ucrânia e mudou-se para o Brasil ainda jovem. Do ponto de vista da Ucrânia, Clarice Lispector é uma imigrante que deixou o país. Já do ponto de vista do Brasil, ela é uma imigrante que passou a morar no país. Outro exemplo é o da artista plástica Tomi Otaki, que também não nasceu no Brasil, mas sim no Japão. Assim, da perspectiva do Brasil, Tomi Otaki é uma imigrante. Da perspectiva do Japão, ela é uma emigrante. O que percebemos é que a pessoa é a mesma. O que mudou foi a partir de qual país as duas são olhadas, já que uma mesma pessoa saiu de um lugar e chegou a outro. Ao adotar a perspectiva do indivíduo e não dos países, os prefixos i de imigrante e e de emigrante perdem o significado. Nesse sentido, podemos usar para Clarice e Tomi um único termo, migrante internacional ou simplesmente migrante. Todos os vocábulos apresentados, emigrante, imigrante, migrante internacional, migrante, são corretos e podem ser utilizados, mas aqui vamos utilizar os termos migrante e migrações por evidenciar as pessoas como protagonistas do processo migratório, aquelas que tomam a decisão de migrar e que de fato fazem o percurso migratório.
Para além das situações em que a migração é uma escolha, é importante destacarmos que há casos em que o deslocamento é uma condição para que a vida da pessoa seja assegurada. Os deslocamentos forçados são aqueles em que o movimento de pessoas é compelido por fatores que colocam em risco a vida de um indivíduo ou de um grupo de pessoas. Fazem parte dos deslocamentos forçados as pessoas em situações de refúgio, ou seja, refugiadas e solicitantes de refúgio. Refugiada é aquela pessoa que, por medo de ser perseguida por causa de sua raça, religião, nacionalidade, opinião política ou pertencimento a um grupo social, se vê forçada a deixar a sua casa e o seu país de origem. No Brasil, a Lei Brasileira de Refúgio, Lei Federal nº 9.474, de 22 de julho de 1997, também considera como refugiada aquela pessoa que, devido a uma situação de grave e generalizada violação de direitos humanos, tem que deixar seu país de origem. Hoje, a Lei de Imigração brasileira traz a acolhida humanitária como um princípio orientador da política migratória. Há a previsão de concessão de visto temporário para acolhida humanitária ao apátrida ou a nacional de qualquer país em situação de grave ou iminente instabilidade institucional, de conflito armado, de calamidade de grande proporção, de desastre ambiental ou de grave violação de direitos humanos, ou de direito internacional humanitário, ou em outras hipóteses na forma de regulamento. Importante conceituar: apátridas são pessoas que não têm sua nacionalidade reconhecida por nenhum país e, consequentemente, não têm acesso a documentos que comprovem sua existência. Isso faz com que, em diversas situações, tenham acesso a direitos negados. Outro ponto importante, e é provável que muitos de nós já tenhamos escutado, é a referência às pessoas migrantes como ilegais. Cabe refletir sobre a carga simbólica da escolha do uso da palavra ilegal. Ilegal remete ao delito, à criminalização do movimento de determinadas pessoas, que pode ser usado de forma equivocada, como justificativa para o não reconhecimento de direitos humanos das pessoas em movimento. Por isso, a opção pelo termo migração indocumentada ou de situação documental irregular. No mesmo sentido, também vale refletirmos sobre o uso da palavra estrangeiro, para nos referirmos a pessoas migrantes. Estrangeiro remete àquele que é de fora, que é estranho a nós e ao local onde estamos. A palavra carrega junto um valor negativo e marca a diferença negativamente. Por esse motivo, evitamos nos referir às pessoas migrantes como estrangeiras. Toda essa conceituação é importante porque uma pessoa migrante, independente da sua condição migratória, deve ter seus direitos humanos respeitados e garantidos no local em que estiver. Acolher e conviver com pessoas de diferentes origens nos enriquece. Ter estudantes e professores com diversas bagagens culturais nos ensina novas formas de viver e aprender. Assim como ter um sistema de saúde com profissionais e público de diferentes nacionalidades, pode nos mostrar outros caminhos no cuidado do nosso corpo e mente. O olhar de quem chega também pode nos fazer refletir sobre a realidade em que vivemos. Por meio de novos olhares, podemos nos questionar, refletir, reinventar e reconstruir a nós e a sociedade em que vivemos. A migração é uma oportunidade de aprendizado de mão dupla e de construção conjunta. E não é demais lembrar que todos nós estamos sujeitos a migrar, por escolha ou necessidade em algum momento da vida. Hoje podemos receber pessoas em nosso país. Amanhã podemos estar entre os quase 2 milhões de brasileiros, muitos deles na condição de imigrantes indocumentados que buscam uma nova vida em um país diferente. O papel das crianças no processo migratório é complexo. Em diversos casos, as crianças e jovens são a principal razão da migração, que se concretiza pelo desejo dos pais e mães em criar oportunidades de um futuro melhor para gerações mais jovens. Entretanto, as crianças não costumam participar da decisão de migrar e frequentemente são apenas informadas sobre ela. E ainda que haja um diálogo familiar e as crianças ou jovens sejam consultados, é difícil que consigam compreender todas as dimensões desse processo. Há também crianças e jovens que realizam o processo migratório sem o pai, a mãe ou o responsável legal, mas junto a outro adulto conhecido. Estas são chamadas de crianças separadas. Outras migram sem o acompanhamento de um adulto responsável por seu cuidado. São chamadas de crianças desacompanhadas. No Brasil, em meio ao movimento migratório de pessoas oriundas da Venezuela, que chegam ao país pela fronteira norte, é significativo o número de crianças separadas. E finalizando esse primeiro vídeo, sugerimos uma atividade para começar a trabalhar a questão dos povos migrantes dentro da sala de aula. Primeiro, dividimos os participantes em dois grupos, grupo A e grupo B. Podem ser dois grupos de tamanhos iguais ou diferentes. Podemos experimentar duas composições diferentes para compararmos no debate final. Segundo, o grupo A faz um círculo em pé, de braços dados bem juntinho.
Podem estar virados para o centro ou virados para fora ou ainda intercalados, uns para dentro e outros para fora. Pedimos que escolham. Terceiro, o grupo B tenta entrar dentro do círculo formado pelo grupo A. Dizemos, podem usar qualquer estratégia desde que não machuquem ninguém. Quarto, esperamos um pouco para que a atividade se desenvolva, observamos as estratégias usadas. E quinto, ao nosso sinal, os grupos trocam e repetem a atividade. Agora B faz o círculo e A está de fora. E aí vamos para o debate final. Podemos questionar como se sentiram no círculo fechado? E de fora? Sentiram que pertenciam ao grupo que lhes tinha sido atribuído? E esse sentimento ficava mais forte no decorrer da atividade? Ou pelo contrário, alguém quis sair no círculo fechado? Os do círculo fechado permitiram facilmente a entrada dos de fora? Houve alguém que não quisesse entrar no círculo fechado? Que estratégias usaram para entrar? Alguém conversou ou pediu para entrar? Em qual situação, círculo fechado ou de fora, funcionava melhor como grupo? Gostaram mais de estar no círculo fechado ou de fora? Quando trocaram de situação, o que observaram? Depois de entrarem no círculo fechado, o que sentiram? Atividades como essa ajudam a estimular o pensamento crítico dos nossos e nossas estudantes. Espero ter ajudado. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!